Boa noite, aqui é o nosso canal Edificando com Segurança. Eu sou o engenheiro civil Valdemar Rocha, especialista em processos construtivos residenciais e prediais. Também possuo formação em administração de empresas e geografia. Esse nosso canal tem o objetivo orientar, esclarecer alguns eventos voltados à construção de uma residência, aos funcionários, aos operários ligados àquela obra. Por exemplo, pedreiro, carpinteiro, encanador, eletricista, mestre de obra e principalmente o proprietário do imóvel, o proprietário da obra propriamente dita. Aquela pessoa que está colocando o seu sonho em prática, está executando aquilo que ela sonhou para ela, a sua residência, para morar com a sua família por toda a sua vida. Esse que é o nosso objetivo, é auxiliar em algumas informações. Tenho alguns anos de experiências que me habilitam a contribuir com esse fim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estrutura. Vai ser um vídeo curto, não foi que nem o anterior, porque o anterior eu fiz uma explanação geral praticamente, né? Então hoje eu vou falar sobre estrutura. E voltando um pouquinho, eu falei bastante sobre grade na aula passada, no vídeo passado, melhor dizendo, acostumado com aula, me desculpem. Então, grade nada mais é que é o ponto mais alto de uma via, de uma rua pavimentada ou não. Então, é o ponto mais alto, é aquele calombo bem no meio. Tem um lado da rua, o carro vai, outro lado o carro vem. Então, encontra os dois lados do asfalto, que a máquina de asfalto ela vai executando o asfalto betuminoso, CBUQ, concreto bituminoso usinado quente. Então vai um lado, depois ela vai e faz o outro. Então o encontro daquelas duas ali dá-se o nome de grade, que é o ponto mais alto de uma via. Aquela cota você transfere para dentro do seu terreno. Ali vai ser o ponto inicial da sua obra, ponto de partida, da seguinte maneira. Ali é o mesmo nível do asfalto que você transferiu. Você não vai deixar a sua obra no nível do asfalto ou mais baixo. Você tem que deixar a sua obra com o piso pronto, acabado, o seu piso, daquela cota para cima. Aí você vai definir, o arquiteto, o engenheiro vai definir a cota que ele vai trabalhar. Por exemplo, eu costumo trabalhar com cota mais 30. Eu deixo o piso pronto das minhas obras com 30 centímetros acima do grade, acima do 00. Correto? Se por acaso eu quisesse deixar enterrado, eu colocaria a cota negativa, menos 10, menos 30, menos 20, então ficaria para baixo. Por que nós temos que deixar sempre acima da cota do grade da rua? Porque o poder público, o que ele faz quando ele vai recuperar um pavimento, ele não reconstrói. O que é que ele faz? Ou ele tapa buraco, ou ele recapeia, ou ele coloca uma camada de asfalto betuminoso por cima da existente, mesmo danificada, ele vai recuperando, tapa um buraco aqui, tapa outro ali, e faz a imprimação, que é aquele asfalto fino, aquela borra de asfalto que a gente chama, o nome daquilo é CM30, é um asfalto. Então faz a imprimação ali e joga a camada em cima, que aquilo funciona como uma coluna. Mas tudo bem. Então é por isso que nós temos que deixar a nossa obra acima daquela cota. Porque hoje está aqui nessa cota, eu estou trabalhando 30 centímetros acima, mas daqui a 5, 10 anos, a prefeitura vai passar recuperando a sua via, a sua rua. E ela não vai ter o cuidado, o capricho, de retirar aquele asfalto antigo, fazer uma subbase ou até uma base normal, trabalhar a base e a subbase, que são as duas camadas de um pavimento, né? de uma estrada, trabalhando com obra viária, né? É a base e a subbase, para depois você colocar em cima o asfalto. Ela não vai fazer isso, ela vai recapear. E recapeando, ela vai subir a cota. Quando ela sobe a cota, ela diminui a tua cota lá dentro. Tu está na cota mais 30, mas quando ela sobe aqui, tu vai para a cota mais 20, ela vai te rebaixar.
Então prevê isso aí, trabalha com a cota mais 30, entendeu? Se tu achar que dá para fazer, se você acha que dependendo do teu projeto, sobe um pouco mais. Deixa a garagem com cota mais 30 e deixa o teu pátio, a tua varanda com cota mais 35 e assim tu vai. Entendeu? Procura deixar as tuas cotas internas só no nível. Não deixa batente dentro da tua casa. Porque nós fomos um dia novos, hoje em dia estamos ficando velhos. E assim são nossos pais. Entendeu? Os nossos filhos vão amadurecendo. Então, para deixar batente dentro de casa, é arriscado você tropeçar, cair, quebrar um braço, uma perna, como já aconteceu muitas vezes. Então, não deixa batente, nem na porta de banheiro. Deixa só uma cota, deixa um pequeno rebaixo lá no teu box. Entendeu? Deixa ali. Banheiro geralmente é pequeno, não são ambientes grandes. Então, tu vai lavar, coloca um pano na porta direitinho ali e tá bacana. Tá certo? Então, ali é tua cota. Tua cota única. Então, se tua cota sendo única, o ponto de partida dentro da tua obra vai ser único. Entendeu? Então, tu levanta o teu cintamento, depois levanta o teu pilar, depois levanta a tua viga, a tua laje e assim vai. Então, o que é que a gente pode dizer sobre estrutura? A estrutura, ela se divide em 3 partes. Tanto para uma obra horizontal, que é uma residência, entendeu? Uma obra chama-se obra horizontal, um conjunto habitacional, coisa assim, é obra horizontal. Ou uma obra vertical, um prédio de 10, 15, 20, 30 pavimentos, entendeu? Porque a gente olhando assim, poxa, é difícil construir um prédio. Não é difícil, é só você repetir o que você fez na primeira. Vai repetindo uma laje, outra laje, outra laje, outra, vai batendo as lajes, pá. A única diferença é no último pavimento que você tem a cobertura, que lá em cima você tem caixa d'água, você tem casa de elevador, entendeu? E tem outras coisas mais lá por cima. Tá entendendo? É a única diferença. Mas a estrutura é a mesma. Vai levando, não tem problema. Entendeu? Dizer, dificuldade de fazer. Não é difícil. Uma casa, ela tem fundação, um prédio tem fundação, uma casa tem cintamento, um prédio tem cintamento, uma casa tem pilar, um prédio tem pilar, uma casa tem vigamento, o prédio tem vigamento, uma casa poderá ter laje ou não, o prédio terá laje também, inúmeras lajes de acordo com os pavimentos projetados. Está entendendo? Então não é um bicho de 7 cabeças, não. A estrutura se divide em 3 partes. Infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura. Infraestrutura é aquela parte que fica da fundação até o cintamento. Cintamento é palavra sinônimo de baldrame, só que é um baldrame em concreto armado, que eu já expliquei na aula passada por que nós devemos fazer em concreto armado, para evitar a umidade que suba para a parede. Tá? Então, a infraestrutura ela vai da fundação rasa, que nós estamos falando de sapata, fundação rasa. Tubulão, estaca raiz, estaca hélice contínua, estaca de concreto, estaca de madeira, já são fundações profundas. Em casas são fundações rasas. Então, a sapata é uma fundação rasa. O radier é uma fundação rasa. Entendeu? É uma placa que se coloca em cima do solo. Então, a infraestrutura nós temos a sapata e o cintamento. A mesoestrutura, aquela que fica no meio, são os pilares, são vigas intermediárias, são vergas, que é aquela peçazinha de concreto que trabalha em cima do vão da janela para aguentar o respaldo da alvenaria que sobra para cima da tua janela. Essas aí são as vergas. As contras-vergas são aquelas que ficam aqui no peitoril. Tu te encosta na janela, põe o braço. Ali devemos colocar uma contraverga também, com o objetivo de evitar que venha causar fissuras quando a esquadria trabalhar e apertar o vão. Ela vai fissurar. Então aquilo também é um elemento estrutural. Está entendendo? Essa é a mesoestrutura. Pilares, vigas intermediárias, entendeu? Por exemplo, eu fiz uma agência bancária, aqui em Macapá, lá onde funciona a Caixa Econômica, lá
na Coraci Nunes, ali com a São José, aqui no bairro central de Macapá, a Caixa Econômica, ali o pé direito ali era com 5 metros. Então, devido a uma altura ser elevada, o que é que nós fizemos? Nós criamos uma viga intermediária para poder apoiar aquela parte superior da alvenaria e não haver um esmagamento devido a uma altura excedente de pé direito de alvenaria, que o máximo que se adota é 3 metros. E lá tinha 5,5 metros, porque eu tinha que passar com redes de dutos, sistema de TV, entendeu? Tudo por cima do forro. Então, por isso que nós fizemos essa. Então, faz parte da estrutura, da mesoestrutura. E a superestrutura nada mais é do que são as vigas da tua casa, aquelas vigas que tu atraca lá em cima. Poderão ser também as persintas, também que elas atracam lá. E poderá ser também a laje, quando você for colocar a laje. Que eu aconselho você colocar uma laje. Coloca uma laje de forro, não põe forro PVC, evita problema no futuro, problema de segurança, um incêndio na tua casa, um fio que esquenta lá em cima, tá entendendo? Poxa, se dá um curto no teu circuito de ar-condicionado, né? Tu tá com forro de PVC, altamente combustível. Então tu evita colocar o forro PVC. É mais barato, é mais prático, muito mais rápido, mas tu não gasta tinta. Mas em compensação, é muito arriscado. Faz a tua laje pré-moldada, que a tua laje pré-moldada utilizando o EPS, que é o EPS, aquelas placas de isopor. Então você vai fazer aquilo ali, coloca a viga treliçada, entendeu? Que são aquelas treliças com altura de 8 centímetros, a gente concreta sempre a base de 2 centímetros, coloca a folha de isopor, que ele possui um dente de 2 centímetros, ela encaixa, sobra 3 centímetros para cima e depois a gente coloca mais 5 centímetros de concreto, pronto, morreu. Está ali a nossa laje para toda a vida. Eu não vou precisar trocar madeira, se eu vier colocar tábua, forro de régua de madeira, eu não vou precisar trocar daqui a um tempo. Eu não vou correr o risco de despencar. O camarada não pregou direito lá, haver uma queda de uma parte do meu forro. Então a minha laje está ali, está pronta. Né? O que é que eu vou fazer? Eu vou concretar, tranquilo. Ah, Valdemar, poxa, mas dá trabalho e tal. Não, não dá trabalho. Se eu pegar uma laje, por exemplo, de uma obra que eu tenha, a minha casa ela tenha 7 por 12, né? 7 por 12 vai dar o que? Uns 100 metros quadrados por aí assim, né? 7 vezes 12, 3 vezes 12 dá 36, 72, dá uns 90 metros quadrados. Vamos supor, 100 metros, uma laje de 100 metros quadrados. Uma laje de 100 metros quadrados, eu terei ali 5 metros cúbicos de concreto. 5 metros cúbicos de concreto. Você já pensou para eu bater 5 metros cúbicos de concreto na betoneira o dia todo com o pessoal? Vou usar aí pelo menos 10 ajudantes. Vou ter que pagar pelo menos R$100 para cada um. Fora o pedreiro, fora o carpinteiro, que tem que ter o carpinteiro de apoio ali, né? Aí eu vou gastar R$1.000 com ajudante, vou gastar mais 200 com pedreiro, que ele vai ter que sarrafiar a nossa laje, vou gastar mais 200 com carpinteiro, vai ser por 1.400. Só mão de obra. Então 5 metros de concreto, se por exemplo um metro cúbico do concreto está R$500, vai para 2.500. Se tiver R$600, dá R$3.000. Mas eles me dão a brita, me dão areia, me dão cimento, me dão o caminhão autobomba, o caminhão betoneira, os funcionários, me dão o nível laser para eu nivelar meu concreto, né? Me dão o vibrador, eles fazem tudo para mim, eu vou ter só o quê? Só um carpinteiro para ficar dando assistência na forma por baixo. Se frouxar alguma coisa aqui, o carpinteiro está lá logo para rescorar, entendeu? Vou precisar de um carpinteiro. Assim eu posso fazer também, concretar minha viga. O pilar até que não, eu posso concretar eu mesmo, porque eu tenho que colocar ele no prumo, eu tenho que ajustar ele ali. Depende também da quantidade dele. Mas como é uma casa, é pouco.
Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar a concreteira e concreto o meu vigamento todo e concreto a minha laje. Isso aí, dentro de 3, 4 horas de serviço, eu bati a minha laje. Tá tranquilo. Aí o meu carpinteiro vai ficar ali o dia todo, eu estou pagando a diária dele. Aí quando for passado, depois de umas 3 horas de concretar, da laje concretada, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uns sacos de cimento que eu já vou ter guardado lá dentro do meu depósito, ele vai molhar, encharcá-los e distribuir sobre a laje. E molhar sobre esses sacos, bem. Que é para quê? Para eu tratar a minha laje, para eu dar condições para que ela não venha fissurar com a quentura, com a temperatura. Entendeu? Quando ela começar a perder umidade, quando o concreto começar a perder umidade, a tendência é fissurar. Mas se eu tenho esses sacos lá em cima, eu estou protegendo, esses sacos estão cheios, umedecidos, a minha laje está toda molhada por cima dos sacos, então vai conservar o meu concreto ali, não vai fissurar. Entendeu? Então aí é tranquilo. É tranquilo. Então, às vezes, até minha própria, falando um pouquinho da obra da minha filha, da professora Cristiane, ela disse, não, eu comentei sobre nós concretarmos, até fazermos uma laje. Não, papai, vai sair caro. Tal. Poxa, madeira, não, te faz de PVC. Não. Aí eu fui explicar para ela. Certo, vai ver. Não, quando chegar o momento, eu vou fazer uma avaliação. Mas eu tenho certeza que é muito melhor fazermos uma laje tranquila. Eu vou levantar pilar, vou fazer vigamento. Eu tenho uma empena lá em cima. A nossa cobertura será de telha de barro, madeira de lei, maçaranduba ou angeli. O que eu encontrar aqui no mercado mais fácil, a gente vai colocar. Entendeu? Então tudo isso é carga que eu vou jogar para cima da minha estrutura. Tudo isso é carga. Eu vou ter uma empena lá transversal, essa empena vai me dar quase 5 toneladas de carga. Que ela será distribuída sobre uma viga que vai atravessar a obra de um lado para o outro. Eu vou ter 3 pilares nessa posição, vou ter um no meio, que vai receber a maior carga. Só esse pilar central vai receber 2,5 toneladas da alvenaria, da empena. Entendeu? E 1.250 kg para cá e 1.250 kg para ali. Para os 2 pilares extremos. Por quê? Porque a carga ela concentra no centro. A nossa sapata do centro, elas todas terão que ser quadradas, assim como as do canto terão que ser quadradas, ou seja, dimensões iguais, vamos supor, falando aqui aleatoriamente, 1 metro por 1 metro, elas terão que ser assim. As outras podem ser retangulares, entendeu? Porque elas recebem vigamento de um lado, do outro e daqui. 3 lados só que ela recebe, então ela tem que ser retangular. A quadrada, por quê? Porque ela recebe vigas 2 daqui e 2 daqui. Geralmente, os pilares do centro, ele recebe vigas cruzando. Então, se ele recebe viga cruzando, a nossa sapata tem que ser quadrada. Entendeu? Assim como as do canto, porque dos cantos vai receber só 2. A da frente do meio recebe 3. Mas eu estou atracando a obra ali que eu estou atracando. Então, por isso que eu tenho que ter essa preocupação. O engenheiro calculista, quando ele vai fazer, ele sabe o que está fazendo. Entendeu? Então, é isso. Então, a estrutura é bom. Trabalhar com segurança não faz mal para ninguém. Entendeu? Não faz mal para ninguém. Aquele negócio de dizer, eu vou fazer esse pilar aqui, vou colocar uma tábua do lado, uma tábua do outro. Aí eu vou encher essa forma desse pilar falso, que ali não é um pilar. Eu estou fazendo um enchimento de encontro de parede. Um pedaço de parede daqui, vem uma daqui, aqui seria um pilar. Aí eu coloco uma tábua de um lado, chapo uma do lado, chapo uma do outro e vou concretar. Ali é meu erro. Ali eu estou provocando, no futuro, trincas dentro da minha alvenaria, dentro da minha casa. Estou provocando trincas. Por quê? Porque o concreto que eu coloquei lá, ele vai entrar parte dele para dentro do tijolo. Quando ele entra para dentro do tijolo, ele vai trabalhar. Entendeu? O concreto, ele trabalha diferente do que a alvenaria. O concreto trabalha a dilatação volumétrica.
O que é dilatação volumétrica? É quando ele aumenta de tamanho quando a temperatura é alta. Quando a temperatura baixa, ele reduz de tamanho. Então, a partir do momento que ele aumenta de tamanho, que ele dilata volumetricamente, ele vai aluir com a tua alvenaria. Naqueles pontos onde o concreto entrou para dentro dos furos do tijolo. Então não faça isso, colocar uma tábua de um lado, uma tábua do outro. Faça o pilar correto, faça a forma primeiro. Primeiro se faz a estrutura, depois se levanta a alvenaria. Por quê? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estrutura é o que vai dar resistência, vai te dar segurança para a tua obra. É quem vai aguentar as empenas que porventura terão lá em cima. É que vai aguentar o peso de viga, o peso da calha, o peso de laje, entendeu? O peso de toda a tua cobertura vai ser transferido para onde? Para a estrutura. Então, quando ela pegar a carga, ela vai trabalhar. Entendeu? E a alvenaria, ela pegando carga, se você não fizer a sua estrutura corretamente, a sua alvenaria vai fissurar. E poderá surgir aquele processo de microfissura, fissura e trinca, que são coisas completamente diferentes. Microfissuras são aquelas de espessuras quase imperceptíveis, você observa lá com o aparelho. É quando acontece um descolamento de uma alvenaria da argamassa. Entendeu? Quando acontece o descolamento, você não consegue ver a olho nu. Aquilo chama-se microfissuras. As fissuras são aquelas que você já começa a perceber. Ela aparece nas alvenarias. Está entendendo? Quando tem problema de fundação, essas fissuras ou essas trincas, as trincas elas já se dão com uma espessura acima de 0,5 centímetro. As fissuras, elas são de espessuras de milímetros. 5 milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, isso aí são as fissuras. As trincas, elas se dão a partir de 5 milímetros, de 0,5 centímetro. Aquilo que é trinca, que você consegue ver até olhar de um lado para o outro. A gente costuma dizer, para eu classificar se é uma trinca, eu tenho que atravessar uma caneta de um lado para o outro. Aquilo é uma trinca, porque ela já ultrapassou aquela espessura de 0,5 centímetro. Está entendendo? Então, quando você tem umas trincas na tua casa, aí tu vai dizer assim, poxa, estou tendo problema na minha casa, a minha casa está baixando. Isso depende. Se for trinca em diagonal, é fundação. Poderá? Não poderá ser fundação. Poderá ser fundação. Vai ter que ser feita uma análise. Entendeu? Assim como em outras posições. Por exemplo, num vão de janela, se eu faço uma esquadria de madeira, não coloco minha contraverga aqui embaixo e ponho mesmo colocando a minha verga em cima e não colocando a minha contraverga embaixo, vai aparecer uma trinca em diagonal nos cantos da janela. Por quê? Porque a madeira vai dilatar. Quando ela for incidido sobre ela, quando incidir sobre ela uma temperatura elevada, aquela madeira vai trabalhar. Quando ela trabalhar, ela vai empurrar. Quando ela empurra, ela trinca em diagonal. Eu digo isso por experiência, por teste que eu fiz. Fiz lá na Unifap, quando eu construí os blocos de sala de aula. Porque toda a esquadrilha da Unifap é de alumínio, colocada dentro de um reguado de madeira. Madeira é caixilho de angelim, um marco de angelim, com espessura de 4 centímetros. Tem um detalhe de 1 por 1 assim, tá, mas só por fator estético. Mas algumas que eu não coloquei a contraverga embaixo, ela fissurou. Ela trincou bem no canto, deu uma fissura bem no canto, em diagonal. Então, trabalhe corretamente, faça a sua verga, faça a contraverga, não custa. Quando começar a levantar a tua alvenaria na tua obra, tu vai preparando as tuas vergas para cima de porta, para cima de janela, para o peitoril da janela, para o teu balancinho no teu banheiro, para o balancinho na tua cozinha, tanto a verga quanto a verga, entendeu? Prepara, pega uma folha de compensado, ou em cima de uma calçada, se tiver no caso, limpa direitinho ali e faz a tua forma. Faz a forma sem fundo e sem tampa.
uma colada na outra, pá. Aí você concreta de uma vez aquilo ali. Você pega a treguiça, poderá pegar a treguiça, aquelas treguiças de 8, reforça com ferro 5,16 embaixo, coloca uns pedacinhos de ferro e deite em cima um pedaço de ferro 5,16. Aí, Valdemar, qual é o comprimento da minha verga? 30 centímetros para cada lado acima da largura do seu vão. Se a minha porta tem uma largura de 90 centímetros, eu vou jogar 30 para um lado, vou para 1,20 m. 30 para o outro, vou para 1,50 m. Ah, por que tudo isso? É porque em cima daquela porta eu vou ter uma alvenaria que vai deitar em cima, que vai descansar em cima daquela verga. Tá certo? E cada metro quadrado de alvenaria representa um peso de 250 quilos. Então, se eu não fizer uma viga corretamente, aquilo vai quebrar, aquilo vai descer. Tá entendendo? Então, vamos fazer 30 para um lado e 30 para o outro, tanto na verga como na contraverga. Na contraverga, por que eu tenho que fazer com 30? Por quê? Porque eu evito que apareça as trincas ou fissuras ali naquele ponto, no canto das janelas. Entendeu? Então faça 30 para cá, 30 para lá. Tá? Então é isso aí. Então por hoje nós vamos parar por aqui. Vamos fazer um vídeo um pouco mais curto. Tá? E na próxima semana vamos continuar. Eu peço que vocês dê o like, entendeu? Se cadastre aí no nosso canal para que a gente continue passando essas informações para vocês, que são muitas informações sobre obra, que nós pretendemos passar para vocês. Todas as fases de construção de uma casa vai aparecer aí nesse canal e depois nós vamos passar para um prédio, como eu falei no primeiro vídeo que nós fizemos semana passada. Entendeu? Então, por favor, dê um like, se registre no nosso canal e, se puder, encaminhe também. Tá joia? Meu nome, novamente, Engenheiro Valdemar Rocha, engenheiro civil, telefone 969-8146-1256. Resido aqui em Macapá. Ok? Obrigado e fiquem com Deus.